para um ponto aqui que eu vejo dentro dos 8 desperdícios, eu vejo que esse desperdício aqui, ele é o mais crítico, porque ele impacta diretamente nos outros 7 desperdícios, que é o mau aproveitamento do potencial humano. Então, quando o talento das pessoas não é aproveitado e não gera valor. Então, esse é um dos principais desperdícios. Eu vejo em algumas literaturas, em algumas abordagens da engenharia de manutenção, que coloca que a engenharia de manutenção é a inteligência da manutenção. Então, quando eu estou falando isso, eu estou descartando que o meu técnico ele pode então fazer algum tipo de sugestão de melhoria, que meu analista, então assim, todos dentro da manutenção têm conhecimentos específicos que têm que ser aproveitados. Então, o que eu preciso fazer para conseguir eliminar esse desperdício? Primeira coisa, desenvolvimento da liderança. Tudo começa pelo desenvolvimento da liderança. Um líder, um gestor, que consiga fomentar o crescimento profissional, que trabalhe um ambiente onde seja possível gerar sugestões, que as pessoas se sintam confortáveis para dar a sua opinião. Então passa muito pelo desenvolvimento da liderança para criar toda essa equipe. Um outro ponto extremamente importante, responsabilidades e entregas, elas têm que estar muito bem mapeadas. Quando eu começo a trabalhar, um dos primeiros pontos que eu preciso definir, eu tenho o setor do PCM, quais são as responsabilidades e quais são as entregas desse setor? O PCM ele vai ser responsável pelo planejamento, a programação, ele vai fazer então a distribuição. Qual é a entrega dele? É a otimização dos recursos, isso está bem claro. Quais recursos? Recursos materiais, recursos a níveis de terceiros, então eu tenho que especificar muito claramente qual é a entrega. Da minha equipe técnica, quais são as responsabilidades? As responsabilidades da minha equipe técnica é fazer as intervenções planejadas, é estar trabalhando quando surge uma manutenção corretiva. Quais são as entregas? É disponibilidade. Então isso precisa estar muito claro, para que de fato as pessoas saibam o que elas precisam entregar, pelo qual elas vão ser cobradas. E a gente conseguir, o gestor, dar o recurso para esse cara conseguir estar desenvolvendo isso. Ter um plano de carreira e de remuneração, esse é um dos pontos que eu vejo como dentro das empresas, as que têm o técnico e os outros profissionais da manutenção sabem exatamente o que precisa fazer para chegar a uma determinada remuneração, o que de conhecimento precisa ter. Então isso é bem importante, eu ter um plano de carreira. Dentro desse plano de carreira, tem muitas empresas que trabalham com a parte de matriz de capacitação. Então, ele faz todo o passo a passo dos conhecimentos técnicos que esses profissionais precisam ter, e o pessoal vai se capacitando. À medida que chega num determinado nível de conhecimento, essa pessoa passa lá para um outro estágio. E programas de melhoria, pessoal. Dentro desse grupo, a liderança ela precisa criar uma equipe de alta performance, que está focada no resultado setorial, individual e da manutenção como um todo. Então, programas de melhoria, de sugestões, isso é muito importante. Aqui eu selecionei, para a gente aprofundar um pouquinho, a questão da pressão ao realizar o trabalho. Então, pressão ao realizar o trabalho, o que é isso? A manutenção, principalmente se atua de forma corretiva, ela tem uma pressão muito grande. Para o equipamento, principalmente se é um equipamento gargalo, se é um equipamento crítico, vai o supervisor, depois vai o gerente, depois vai a diretoria, todo mundo vai chegar lá naquele equipamento, quando vai liberar, o que precisa para fazer e assim por diante. Então essa pressão, o que acontece? Ela gera muitas vezes um trabalho de baixa qualidade, e aí eu começo a ter reincidência de falha. Então eu começo a desgastar a minha equipe, começo a ter um trabalho então de baixa qualidade com muitas reincidências. Então a pressão ela tem esse mal. Como eu consigo aliviar essa pressão? Um dos pontos eu estou trabalhando de forma planejada. O que é importante? Eu tenho planos de manutenção preventiva, porém eu estou trabalhando ainda com muita pressão. Pessoal, histórico de falhas, análise dos indicadores, análise crítica dos resultados. Se eu estou tendo uma concentração de falhas muito grande num equipamento,
eu preciso estar revisando esse meu plano de manutenção preventiva, eu preciso, assim como está na imagem ali, utilizando uma manutenção preditiva e muitas vezes. Então eu preciso buscar alternativas para conseguir reduzir minha manutenção corretiva. Se eu não conseguir reduzir minha manutenção corretiva, eu vou estar trabalhando muito pressionado sempre. Então esses são alguns aspectos importantes quando a gente fala da pressão ao realizar o trabalho. Focar muito forte em manutenção planejada.